Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar 3 fundos imobiliários que estão mais baratos e que estão pagando mais dividendos que o MXRF11. Então, se você ficou interessado nesse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. O MXRF11 atualmente é o fundo mais popular na Bolsa de Valores e que possui o maior número de cotistas. Você provavelmente deve ter uma cota desse fundo e se você não tem, provavelmente você já ouviu falar dele por aí. Isso tudo porque o MXRF11 é um fundo bastante consolidado, que paga bastante dividendos e que uma cota custa menos de R$10, o que faz com que atraia a atenção de muitos investidores. Mas se eu te disser que existem outros fundos mais baratos que o MXRF11 que estão pagando mais dividendos que ele, pensando nisso, eu fiz uma pesquisa na internet e encontrei 3 ótimos fundos imobiliários para te mostrar aqui hoje. Mas antes de eu continuar o vídeo, já se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdo novo para você. Antes de eu falar desses 3 fundos, vamos falar um pouquinho sobre o MXRF11. Uma cota do MXRF11, você pode ver aqui, que atualmente está custando R$ 9,27. Ele pagou de dividendos nos últimos 12 meses 12,30%, o que é muito bom, que dá em torno aí de uma média de um pouco mais de 1% ao mês. Seu PVP está igual a 1, então o valor dele está justo. Sua liquidez diária está em mais de R$10 milhões. Aqui a gente não precisa se preocupar, que o MXRF11 ele é um fundo imobiliário que tem muita liquidez. Agora nessa primeira linha a gente tem a rentabilidade sem descontar a inflação. Podemos ver que nos últimos 5 anos ele rendeu 61% e nos últimos 10 anos 167%, sem descontar a inflação. Agora a rentabilidade real, que é o que importa pra gente, mostra que nos últimos 5 anos ele rendeu 18%, o que é um bom rendimento, e nos últimos 10 anos 57%. Agora você pode ver aqui que no último ano ele ficou negativo em menos 2% e nos últimos 2 anos ele ficou positivo em apenas 3%. Com isso você pode ver a importância de você sempre estar pensando em investindo no longo prazo, porque no curto prazo vai balançar, vai ter volatilidade e teu fundo pode ficar negativo, mesmo você tendo um fundo bom na sua carteira. Esse gráfico ele compara o MXRF11 nos últimos 5 anos com o IFIX e com o CDI. O IFIX é um índice que contém diversos fundos imobiliários. Essa linha vermelha é o MXRF11. Você consegue ver que ele rendeu 57%, o CDI ficando em segundo lugar com 53% e o IFIX ficando lá embaixo com 28%. Então você vê que valeu a pena você tirar o seu dinheiro da renda fixa e colocar nesse fundo imobiliário, que você teve um ganho maior. E se você tivesse deixado R$1.000 nos últimos 5 anos no MXRF11, você teria hoje R$1.623. E se você tivesse deixado R$1.000 no CDI nos últimos 5 anos, você teria hoje R$1.553. E no IFIX você teria R$1.323. E aqui você vê que no último mês ele pagou 10 centavos de dividendos, porém em alguns meses ele paga 9 centavos, em outros meses ele paga 10. Então podemos ver que ele paga entre 9 e 10 centavos por mês de dividendos. E aqui você vê que nos últimos 5 anos ele pagou dividendos de forma consistente, que é isso que importa pra gente quando investimos em fundos imobiliários. Aqui é o valor patrimonial do fundo. O que é isso? Você divide o patrimônio líquido do fundo pelo número de cotas. Com isso nós vamos encontrar R$ 9,27, que é quanto teoricamente esse fundo deveria custar, que seria o seu valor justo. E você vê que o valor da cota está exatamente R$ 9,27. Então se você comprar o MXRF11 hoje, você vai estar pagando o seu valor justo. Você pode até ver que o PVP dele está igual a 1. Isso aqui é o relatório gerencial do fundo. Você vê que 80% do fundo está em CRI, que são dívidas, que é quando o fundo empresta o dinheiro para empresas do setor imobiliário para elas construírem ou expandirem os seus negócios. E aqui você pode ficar tranquilo que essas dívidas são bem diversificadas. E outros 12% ele investe em outros fundos imobiliários, 6% em permutas e 1% está em caixa. E você repara que essas dívidas, esses CRIs, estão indexados ao CDI, pagando uma média de 2,65% ao ano, o que é muito bom, e a dívida que está atrelada ao IPCA está pagando IPCA mais uma média de 8,66%, o que também é muito bom. Agora eu vou falar sobre os 3 fundos imobiliários que estão pagando mais dividendos e que estão mais baratos que o MXRF11. E primeiro eu vou começar falando do VGHF11. Vou dividir a tela aí com você. A cota do VGHF11 atualmente está custando R$ 7,64. Ele pagou de dividendos
dividendos nos últimos 12 meses 14%, o que é excelente, lembrando que esse valor ele é totalmente isento de imposto de renda, ou seja, 14% líquido no teu bolso nos últimos 12 meses. O PVP dele está em 0,90, ou seja, a sua cota está muito barata. Para você que não sabe, PVP abaixo de 1, a cota desse fundo encontra-se barato. PVP igual a 1 está no seu preço justo e PVP acima de 1, o seu fundo imobiliário encontra-se caro. Sua liquidez diária está em pouco mais de 2 milhões de reais, o que é uma boa liquidez, ou seja, você não vai ter dificuldade de comprar cotas desse fundo ou vender cotas desse fundo. Você pode ver que você tem um fundo imobiliário, só na questão de liquidez você já ganha vantagem em relação ao imóvel físico. Uma cota de um fundo você consegue vender em segundos. Agora, quanto tempo você vai demorar para você vender o seu imóvel físico? Dependendo do imóvel, pode demorar anos. Aqui é a rentabilidade do VGHF11 nos últimos 5 anos, comparando com o IFIX e com o CDI. Essa linha vermelha é o VGHF11. Você vê que ele rendeu 38% nos últimos 5 anos, perdendo para o CDI. Quando a gente olha para esse gráfico, você pensa que era melhor ter deixado seu dinheiro na renda fixa, que teria rendido mais. Só que você tem que analisar esse gráfico um pouco mais a fundo. O que aconteceu em 2024? A cota desse fundo se desvalorizou. Você pode ver que também em 2024 o IFIX se desvalorizou por uma questão fiscal do país. Então ele se desvalorizou e até o momento a sua cota não chegou ao seu valor justo. Ou seja, essa cota está com desconto. Então, em algum momento, essa cota ela vai se valorizar e ela vai chegar ao seu valor justo. E o que vai acontecer? Esse fundo, ele novamente ele vai ultrapassar o CDI. Por isso que quando você vê um gráfico, você precisa analisar ele sempre com cautela. E aí você pode ver que se você tiver deixado seu dinheiro no VGHF11 nos últimos 5 anos, você vai ter um retorno de R$ 1.384. No CDI, hoje você teria R$ 1.527 e no IFIX você teria R$ 1.200. Você pode ver essas linhas em azul, mostram que ele pagou dividendos de forma recorrente nos últimos 5 anos. E aqui você vê quanto que ele pagou de dividendos nos últimos meses. Você pode ver que o normal desse fundo é pagar em média 9 centavos de dividendos por mês. E agora olha o PVP, você pode ver que o valor justo dessa cota seria R$ 8,44. E o valor da cota atualmente está custando R$ 7,64. Ou seja, tem uma diferença muito grande aí. Então, se você estiver investindo hoje nesse fundo, você vai estar comprando ele com desconto. E esse é o relatório gerencial. Você pode ver que aproximadamente 46% desse fundo está em CRI, 45% está em outros fundos imobiliários e o restante está em ação e FDIC. O VGHF11 você pode ver que ele diversifica mais o patrimônio dele, ou seja, é um fundo mais estratégico. Então agora vamos para o fundo KNSC11, que atualmente uma cota sua está custando R$ 8,64. Ele pagou de dividendos nos últimos 12 meses 12,62%, que é mais de 1% ao ano. Seu PVP está em 0,99, liquidez diária de mais de 4 milhões. Esse é o gráfico comparando o KNSC nos últimos 5 anos com o IFIX e com o CDI. Você pode ver que ele rendeu 52,92% nos últimos 5 anos. E o CDI 53,66%. E o IFIX 23,58%. Aqui o CDI está um pouco à frente dele. Mas você pode ver que ele também teve uma desvalorização em 2024, mas ele já recuperou boa parte dessa desvalorização. Não é à toa que seu PVP está em 0,99, mas ele tem espaço para se valorizar mais. Se você nos últimos 5 anos tivesse deixado R$ 1.000 no KNSC, você teria R$ 1.529. No CDI você teria R$ 1.536 e no IFIX você teria R$ 1.235. Aqui você pode ver que ele paga dividendos de forma recorrente, que é um critério importantíssimo para quem está investindo em fundo imobiliário. Então, nesse critério, ele está aprovado. E a distribuição de dividendos dele fica ali entre 8 a 11 centavos. E aqui a informação sobre o valor patrimonial. Você vê que o seu valor patrimonial está em 8,69 centavos, que seria o seu valor justo. Porém, o valor da sua cota está em R$ 8,64. Ou seja, esse fundo está com desconto. Esse é o relatório gerencial do fundo. Você vê que 46% do fundo está em CRI atrelado ao CDI, com uma taxa média de CDI mais 3,32%, o que é uma taxa muito boa, e 62% está em CRI atrelado à inflação, com uma média de 10,46%, o que é excelente. E aqui você pode ver os setores que esses CRI estão alocados. Tem dívida com empresas do setor logístico, shopping, residencial e escritório. Agora vamos falar do fundo VGIR11. A cotação atual desse fundo está em R$ 9,46. Ele pagou de
de dividendos 13,63% nos últimos 12 meses, isso já isento de imposto de renda. Seu PVP está em 0,97, ou seja, está barato porque está abaixo de 1. Sua liquidez é de mais de 6 milhões de reais. E aqui é uma comparação do VGIR11 nos últimos 5 anos com o IFIX e com o CDI. Isso aqui realmente me impressionou. Você pode ver que nos últimos 5 anos o VGIR11 rendeu 99% e o CDI aproximadamente 55% e o IFIX 32%. Isso é um resultado impressionante. Esse fundo conseguiu bater o CDI com folga. E se você tivesse deixado R$1.000 há 5 anos atrás, hoje você teria no VGIR11 R$1.991. No CDI você teria R$1.553 e no IFIX R$1.323. Aqui você pode ver que nos últimos 5 anos ele conseguiu pagar dividendos de forma recorrente e aqui você vê que ele vem pagando entre 10 e 12 centavos de dividendos por mês. O que é bom que você vê que ele está pagando dividendos de forma consistente. O seu dividendos não está oscilando tanto. Agora o valor patrimonial, que é o quanto ele deveria estar custando, está em R$9,75. E hoje o valor da sua cota está em R$9,46. Ou seja, esse fundo ele vem apresentando uma ótima rentabilidade nos últimos 5 anos. Ele bateu o CDI de folga e mesmo assim a sua cota está com desconto. Então só com essas informações podemos ver que ele é um bom fundo. E esse é o relatório gerencial dele. Você pode ver que hoje ele não tem dinheiro nenhum em caixa. 100% dos seus investimentos está em CRI. E como está indexada essa dívida dele? Você vê que 100% está indexado ao CDI. Ele está pagando CDI mais um prêmio. Isso aí já consegue justificar essa boa rentabilidade do fundo. Agora eu vou te mostrar quanto que você ganharia de dividendos caso você tivesse investido R$1.000 em cada um desses fundos. Então, o MXRF11 atualmente a sua cota está custando R$9,27. Ele pagou 10 centavos de dividendos no último mês. Para você chegar a R$1.000 investido no MXRF11, você vai precisar de 108 cotas. E com isso você vai ter uma renda mensal de R$10,80 e uma renda anual de R$129,60. E agora vamos para o VGHF11. O VGHF11, sua cota atual está custando R$7,64. Ele pagou 9 centavos de dividendos no último mês. Para você chegar a R$1.000 investidos, você vai precisar ter 131 cotas do VGHF11. Você teria uma renda mensal de R$11,79 se você tivesse investido R$1.000 no VGHF11. E o que te daria uma renda anual de R$141,48. E agora vamos para o KNSC11. O valor da sua cota está custando R$8,64. Ele pagou de dividendos 11 centavos no último mês. Para você chegar a R$1.000 investido, você vai precisar de 116 cotas. E o que vai te dar uma renda mensal de R$12,76. E uma renda anual de R$153,12. Esse é um outro fundo que está pagando mais que o MXRF11. Você consegue perceber que existem outras alternativas também muito boas além do MXRF11. Então agora vamos para o fundo VGIR11. O valor da sua cota atualmente está em R$9,46. Ele pagou dividendos no último mês 12 centavos. Para você ter R$1.000 desse fundo, você vai precisar de 106 cotas e vai te dar uma renda mensal de R$12,72 e uma renda anual de R$152,64. Então agora que você tem essas informações, você passa a ter outras opções de investimentos além do MXRF11. É claro que esse fundo, ele também é muito bom, só que a gente precisa expandir a nossa mente e investir em outros fundos imobiliários. Afinal de contas, nós precisamos diversificar o nosso risco. Então o que eu tinha para falar hoje é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Fui!